de enfermagem, né? Sou da disciplina específica de atenção básica, sou colega da professora Dândara, né? E juntas desenvolvemos esse projeto de extensão, que é disseminar o processo de enfermagem com suas taxonomias nos hospitais do município de Natal, Rio Grande do Norte, né? É uma missão, né? Essa disseminação desse conhecimento, pois já há algum tempo eu venho trabalhando com essa temática, né? Desde 2011, que eu trabalho sobre esse ponto específico, né? Principalmente com pesquisas e estudos nos diagnósticos de enfermagem, mas o processo de enfermagem como um todo, ele é sempre bem trabalhado, né, no nosso grupo de pesquisa, o PAESE, e realmente é uma missão disseminar esse conhecimento para a execução, de fato, né, de direito do processo de enfermagem nos hospitais do Rio Grande do Norte, como um todo, né. Eu sou, né, me apresentando um pouquinho para os que não me conhecem, eu sou mestre e doutora em enfermagem pelo programa de pós-graduação em enfermagem da UFRN. Sou especialista em unidade terapia intensiva e, de forma paradoxal, também em saúde coletiva. É a área que atualmente eu estou exercendo, né, como professora na universidade, mas atuei por muito tempo na área da média e alta complexidade em hospitais, de forma geral. Fui enfermeira assistencial também no Hospital Valfredo Gugel, né, por um período, e hoje estou como docente, né, da UFRN. E a nossa proposta hoje realmente é falar, né, discutir um pouco sobre a etapa dos diagnósticos de enfermagem, vou colocar aqui a minha apresentação para vocês. Então, realmente, essa proposta, né, de atualização para a questão da prescrição segura da enfermagem faz parte desse projeto maior de extensão nosso, sobre a implementação do processo de enfermagem. A gente começou no Hospital Valfredo Gugel, né, principalmente focado nas UTIs, e hoje estamos com o Hospital Giseuda Trigueiro, né, é uma grande honra participar desse momento com vocês também, certo? E aí, para além, né, nosso momento de hoje vai para além de falar sobre a segunda etapa do processo de enfermagem, que é dos diagnósticos. Eu vou tentar focar no final da metade da aula sobre alguns diagnósticos que poderiam ter uma prevalência maior em hospitais de infectologia, que é o caso de vocês, né? No caso do hospital onde vocês atuam. Então, assim, eu inicio falando sobre todas as etapas, né? Até para a questão de recapitular todas as etapas do processo de enfermagem, e destaco para vocês que, de fato, implementar o processo de enfermagem, ele realmente faz parte do cerne da nossa profissão. É a essência, né, do que a gente executa enquanto enfermeiro. Então, a implementação do processo, nosso processo de trabalho, é um instrumento metodológico que orienta o cuidado profissional da nossa profissão, né? A execução de nossas ações baseada na identificação de problemas e de resultados futuros, e a execução desse passo a passo, né, do processo de enfermagem, ele permite a documentação profissional da nossa prática. E aí, eu acredito que vocês já tenham tido esse momento, né? Mas só para relembrar que o passo a passo do processo, ele sofreu algumas modificações, não no passo a passo em si, mas na nomenclatura de algumas fases, pela resolução do COFEN 736/2024. Então, foi atualmente lançada pelo COFEN, né, algumas modificações ali relativas ao processo de enfermagem, mas a principal modificação é referente ao passo a passo. Na verdade, o passo a passo continua sendo o mesmo, né? A mudança realmente principal foi relativa à nomenclatura da primeira etapa,
que agora a gente chama de avaliação, e da última etapa, que agora a gente chama de evolução, né? E hoje a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre a segunda etapa, que é a etapa dos diagnósticos de enfermagem, né? Que na resolução do COFEN 736, ela traz uma definição que o diagnóstico de enfermagem é um julgamento clínico dos problemas, vulnerabilidades que o indivíduo possa apresentar ou alguma disposição para melhorar aquele estado de saúde apresentado por aquele indivíduo em relação aos comportamentos de saúde que são apresentados, né? Então, iremos focar nessa segunda etapa, a dos diagnósticos de enfermagem, e aí eu começo a minha fala, né, assim, inicial, colocando reflexão para vocês, né? Por que é importante diagnosticar, né? Por que é importante identificar problemas que são da alçada, né, do cuidado ali de enfermagem. E aí eu nesse momento eu sempre gosto de colocar um vídeo de Suzane Gordon. Deixa eu colocar aqui para vocês, só um minuto. É uma palestra proferida por Suzane Gordon. We have this crazy paradox where we trust you, but we don't understand what you do. Now, I think that's a problem for school nurses and students and their families. I think it's a problem for hospital nurses. It's a problem for nurses everywhere they are, because this social paradox, this paradox of trust and lack of understanding, means that we can't support what you need because we don't know what you need, because we don't know what you do. What I am a champion of is for nurses to move from silence to voice, for nurses to give us a better understanding of what nurses do wherever they are doing it. Nursing organizations in general and nurses in general, when they do talk about their work, they tend to talk not about their knowledge, but about their virtues. And virtue and knowledge is very different. And the reason why I think they either don't talk enough about their work or talk about it in a very particular sentimentalized, emotionalized way is not only because nursing is now, in the 20th century, it didn't used to be, women's work, but because of the religious origins of nursing. Nurses often don't have enough of a firm concept of respect. So let's look at this concept of respect versus liking. What do people say when they've had a good experience with a doctor? They often say, oh man, was he, she smart? Did he, she know his, her stuff, right? He really knows his stuff, right? What do they also say? Well, if you don't pay them well, you won't get the best and the brightest. How many of you have heard that over and over again, right? What do they say about nurses when they've had a good experience with a nurse? Oh, she's so nice. She's so sweet. And if she's smart, she should become a doctor, right? That's kind of like saying to me, Suzanne, you know, you're really smart and you're articulate and, you know, you ought to become a guy, right? I am very concerned that nurses are telling a story and using images that contradict the import and seriousness of the work they do, that trivialize the import and seriousness of the work they do. If you look at hospital publications or doctor publications, you know, doctors always look like him, like they have something really important to tell the patient. They look like these guys, you know, like this. And nurses are always sort of smiling beatifically at the patient, you know, at the camera. I mean, they even smile at machines. It's amazing. You're being set up and sometimes setting yourselves up for a fall that you cannot afford and we as your patients can't afford, because this country is not going to pay for nurses if they think
that it's just, oh, they don't really do anything. They don't solve problems, They just are sweet. We are never going to pay nurses what they need. We are never going to fund nursing education. We are never going to fund enough school nurses. If we think that, I want to thank you for what you do, and I want to encourage you that when you're thinking about these opportunities for voice, please never think we don't want to hear from you because you're just a nurse. I have heard that just a nurse so many times that it started to drive me crazy. And that was the tipping point for my writing this, what I think of as a recruitment campaign, but some people think of a poem, and I'd like to close with that. I'm just a nurse. I just make the difference between life and death. I'm just a nurse. I'm just have the educated eyes that prevent medical errors, injuries, and other catastrophes. I'm just a nurse. I just make the difference between healing, coping, and despair. I'm just a nurse. I'm just a nurse researcher. I just help doctors and nurses deliver better, safer, and more effective care. I'm just a nurse. I'm just a nurse educator. I just make the difference. I just teach new and future generations of nurses. I'm just a nurse. I just manage and monitor complex patients in teaching hospitals, patients who are on experimental toxic new treatments. I'm just a nurse. I'm just a geriatric nurse practitioner. I just make the difference between a patient staying at home and a patient going to a nursing home. I'm just a nurse. I'm just a school nurse. I just make it possible for children to stay healthy and learn in school. I'm just a nurse. I'm just a palliative care nurse. I just make the difference between a patient dying in agony and dying in comfort and dignity. I'm just a nurse. I'm just central to the real bottom line in healthcare. Don't you want to join us and be just a nurse too? Thank you. Então, aqui dando continuidade, eu sempre gosto de passar esse vídeo, né, quando eu vou falar sobre esse assunto, né, dos diagnósticos de enfermagem, dessa etapa do processo de enfermagem, que geralmente ela vem associada com o entendimento da taxonomia, né, porque, de fato, é algo que nem sempre todos nós tivemos algum contato, né, em algum momento ali da nossa vida, seja ela na graduação ou realmente na vida profissional. E aí, muitas vezes, a gente fica refletindo, né, se de fato aquela etapa é algo execuível, né, na nossa realidade. E aí, eu sempre gosto de passar esse vídeo, porque ele, apesar de antigo, ele nos faz refletir sobre, de fato, né, a importância do nosso trabalho e o que, de fato, nós devemos fazer no nosso trabalho, né? Então, como eu vou traçar ali ações de enfermagem, né, intervenções, como é que eu vou implementar cuidados para o meu paciente, seja em que nível de atenção ele estiver, se eu não consigo minimamente identificar os problemas que ele apresenta, né? Então, eu preciso identificar ali as problemáticas, né, que ele está apresentando no momento, ou as vulnerabilidades que ele apresenta, para que a gente possa, de fato, identificar ali formas de intervir, né, para realmente proporcionar uma melhoria do cuidado desse paciente, uma melhoria dos resultados, né, um tempo de internação menor, por exemplo. Então, o fato da a gente identificar esses problemas, ele, de fato, direciona, né, todo o nosso processo de trabalho. E aí, realmente, essa etapa, né, todas as etapas são importantes, né, elas precisam ser executadas, mas a etapa de diagnosticar, né, com precisão ali os problemas que a gente encontra no paciente, ela é de crucial importância para que a gente possa atingir resultados positivos, né, na melhoria do estado de saúde daquele paciente. E aí é muito importante que, enquanto enfermeiro, a gente identifique esse nosso objetivo maior, né, que é, de fato, trazer algum conforto ali para o paciente, ou melhoria dos resultados que devem ser apresentados ali no estado de saúde dele, né, e aí essa etapa ela vai realmente nos guiar para que a gente possa encontrar realmente
né, os melhores problemas, os problemas prioritários que naquele momento vão fazer toda a diferença ali no estado de saúde daquele paciente. Então, esse vídeo ele nos dá realmente um fôlego, né, assim, da importância do nosso trabalho, né, como um outro membro da equipe, né, de saúde ali que faz parte ali de todo o contexto hospitalar, por exemplo, né? Então, a gente enxerga realmente os problemas que ninguém mais vê, né? Que são os problemas de enfermagem. Nenhum outro profissional ele vai ali tentar elucidar, né? Ou minimizar aquela problemática. E aí eu trouxe aqui essa nuvem de palavras, né? De uma outra capacitação que a gente fez com os colegas lá do Valfredo, e aí eu lancei essa pergunta, né, para eles, depois de passar o vídeo. Por que é importante o enfermeiro inferir diagnósticos de enfermagem, né, ou problemas de enfermagem, que a gente pode dizer que são sinônimos? Então, eles citaram algumas palavras importantes, né, e dentre elas, as que tiveram maior destaque, né, a gente percebe que eles colocam a segurança, a qualidade, a efetividade, a autonomia, né? Então, essas são palavras importantes que definem ali o nosso papel enquanto enfermeiro diagnosticador, né? Que isso reverbera no trabalho que a gente oferece à população, né? Aos nossos pacientes. Mas outras palavras importantes apareceram, né? Também, como um cuidado eficiente, o direcionar as ações, conhecer para poder cuidar, oferta uma qualidade no atendimento, segurança do paciente apareceu várias vezes, né? Principalmente com o nome segurança. Vai ofertar um cuidado qualificado, vai apresentar, né? vai denotar um maior respeito por nossa classe, vai ser um diferencial, nos vai dar empoderamento, vai personalizar a nossa assistência, vai ofertar um cuidado, consciência, né? Com consciência e consciência também. A partir dele, a gente vai identificar prioridades. Então, a gente consegue vislumbrar ali, né, palavras-chave que são importantíssimas ali no entendimento do porquê que a gente deve realmente diagnosticar, né, inicialmente, a situação ali daquele paciente que a gente está cuidando, para só então poder implementar intervenções que vão ser realmente direcionadas ali à necessidade daquele indivíduo, né, e não vai ser de forma geral, eu vou estabelecer esse plano aqui de cuidados para essas pessoas que estão aqui nessa enfermaria ou nessa UTI, porque eles possuem problemas parecidos, né? Não. Cada um deles vai ter um problema diferenciado, né? Respostas, comportamentos de saúde diferenciados, mesmo que sejam pacientes que, de repente, estejam internados pelo mesmo problema médico, né? Porque a internação geralmente é por um problema médico, mas o cuidado que vai ser implementado, né, a identificação dos comportamentos de saúde que são expressos por esse paciente a partir de um problema médico, né, muitas vezes, vai ser diferente, né, para cada um vivencia o processo de saúde-doença de uma forma diferente. Então, não seria diferente a gente conseguir encontrar ali problemas que são realmente particularizados ali de cada indivíduo, né? E aí, só para reforçar ainda mais a importância, né, de se identificar problemas de enfermagem, a identificação desses problemas direciona o enfermeiro a pensar nas possíveis intervenções. Portanto, é importante que a gente identifique de forma precisa os problemas de enfermagem, porque uma vez identificando problemas que não são realmente ali presentes naquele determinado paciente, vocês concordam que a intervenção que você vai implementar ali, a ação de enfermagem, ela não vai ser direcionada para aquela situação específica, então não vai surtir nenhum efeito, não vai surtir ou nenhum ou pouco, né, efeito sobre aquele paciente. Então, o uso do processo e do diagnóstico em si, ele define o que é próprio da enfermagem. Então, destaca a sua profissão e melhora a comunicação. Então, o uso, né, do passo a passo do processo e as taxonomias que envolvem o processo de enfermagem vai facilitar a comunicação não só entre seus pares, seus colegas enfermeiros e técnicos de enfermagem, como os outros profissionais que circundam aquele ambiente, né? E vai destacar ali a profissão no sentido de existem problemáticas que só o enfermeiro ele pode resolver,
Alguns problemas, eles são resolvidos de forma multidisciplinar, né, com os outros colegas da profissão. Mas existem problemas que são próprios da nossa alçada, né, que só o enfermeiro, com a ajuda da sua equipe técnica de enfermagem, vai resolver aquela situação, né? Então, ninguém mais vai ser responsável por aquilo, só a gente. Então, a gente precisa, né, cada vez mais mostrar, inclusive, isso, né, para a sociedade, né? Porque a partir disso a gente vai conseguir cada vez mais nossa tão sonhada valorização profissional, né, em termos de vários aspectos, né, inclusive em relação ao salário em si. Além disso, vai auxiliar na identificação dos riscos com vistas à prevenção dos problemas e agravos, né, grande parte das situações que a gente encontra nos nossos pacientes são questões de vulnerabilidades, ou seja, aquele paciente ainda não desenvolveu a situação em si, mas ele tem um grande risco de desenvolver aquilo. E o enfermeiro, vocês viram no vídeo, né? A Suzane Gordon pontua que o nosso olhar atento, né, vai verificar muitas vezes as vulnerabilidades dessas pessoas a desenvolverem determinada situação. Então, a gente consegue muitas vezes prevenir a ocorrência, né, a partir dessa avaliação desses riscos, dessas vulnerabilidades. E aí, prever riscos e elucidar problemas vai reduzir muitas vezes o tempo de internação daquele paciente e, por consequência, né, vai diminuir os custos hospitalares e também vai prevenir ou minimizar sequelas, né, para aquele indivíduo. Quanto maior o tempo de internação hospitalar, maiores são as chances dessa pessoa vir desenvolver efeitos adversos, né, eventos adversos relacionados à própria internação. Né? Então, os enfermeiros diagnosticam e tratam respostas humanas a problemas de saúde ou processos de vida. E aí, adentrando especificamente, né, no nosso tema, nossa etapa 2 de diagnósticos, o diagnóstico ou problema de enfermagem, ele é definido pela ANANDA Internacional, né, que foi escrita, né, ditada por esses autores, Herdman, Kamitsuri, Lopes, 2021, como um julgamento clínico sobre uma resposta humana a condições de saúde ou processo de vida ou alguma vulnerabilidade, alguma situação de risco a tal resposta, apresentada, seja ela por um indivíduo, família ou comunidade. Né? Quando a gente, principalmente está no nível de atenção, da atenção primária, a gente sempre fala, né, família e comunidade, mas isso não impede que a gente pense nesse indivíduo como tendo uma família e morando numa comunidade, quando também está no nível de assistência hospitalar, né? Então, quando a gente avalia ali o paciente a partir da primeira etapa, né, faz a anamnese, o exame físico, avalia exames, protocolos, né, exames laboratoriais, exames de imagem daquele paciente, a gente consegue elencar ali pistas, né, dados que muitas vezes vão nos ajudar a estabelecer um julgamento ali sobre as respostas humanas que são fornecidas, né, ali pelo paciente, que são expostas pelo paciente em relação às condições de saúde dele, né, o estado de saúde ou processo de vida, né? Não se fala exatamente em doença, porque nem sempre o indivíduo vai apresentar uma doença em específico, né? No hospital talvez seja, né, realmente recorrente, né? Ele vai ser internado por uma doença médica, né? Por algum problema relacionado à doença médica, que é tratada, né, diretamente ali pelos médicos. Mas quando a gente pensa além, né, quando pensa na atenção básica, por exemplo, nem sempre o indivíduo nos procura quando tem algum problema de saúde, né? Às vezes ele tem uma vulnerabilidade ou ele tem até ele tem uma necessidade de orientação, enfim. Né? Então, por isso que a gente não pontua aqui que seria uma resposta humana a uma doença, por exemplo, né? Mas sim a condições de saúde, né? Que a saúde a gente sabe que ela não é definida como ausência de doença, né? Mas como uma série de fatores que vão influenciar ali nas condições de saúde do indivíduo. Então, a gente não teria como minimizar, né, ao definir um diagnóstico de enfermagem, restringir a situações de doença, por exemplo, né? Então, os diagnósticos fornecem a base para a seleção das intervenções de enfermagem para alcançar resultados positivos de saúde pelos quais o enfermeiro ele é responsável. E aí eu sempre gosto de trazer esse quadrinho de comparação entre os diagnósticos médicos e os de enfermagem, né? Por quê?
para que a gente, né, de uma vez por todas, entenda que existe uma separação, né? Diagnóstico médico e de enfermagem, eles podem até ter alguma vinculação, né? Porque quando o indivíduo expressa alguma doença, muitas vezes eles expressam alguma resposta de saúde ali que pode ser trabalhada pelo enfermeiro, mas não necessariamente, né? Então, para que a gente, de uma vez por todas, entenda que não existe, né, os diagnósticos da medicina é uma coisa e os da enfermagem é outra. Então, na medicina, geralmente o foco profissional é o diagnóstico e o tratamento de uma doença específica. Na enfermagem, o foco profissional são as necessidades relevantes de saúde e bem-estar desse indivíduo, família ou comunidade. Na medicina, geralmente eles usam um modelo biomédico, né, hospitalocêntrico, que visam ali principalmente a cura, né, de uma doença em específico. Já na enfermagem, a gente utiliza uma estrutura conceitual que considera, além das disfunções orgânicas, fisiológicas, mais fatores relacionados à parte psicossocial, interpessoal e a questão da capacidade para o autocuidado. Na medicina, a gente considera, né, o Sistema de Classificação Internacional das Doenças, o CID, que tem mais de 7.000 títulos diagnósticos. E já na enfermagem, a gente considera outros sistemas de classificação que são mais direcionados ali a problemas que estão relacionados à alçada do enfermeiro, né? Então, a NANDA Internacional, que ela é bastante utilizada, e a própria CIP também, Classificação Internacional, né, dos relacionadas a essas questões, né, da enfermagem em si. Então, esses sistemas de classificação, né, norteiam muitas vezes a padronização ali dos problemas de enfermagem, né? Vamos detalhar bastante sobre a NANDA, né, hoje. E aí, só trazendo para ilustrar como exemplos de diagnósticos que são médicos e diagnósticos que são de enfermagem, eu acabei fazendo essa associação, né, entre o diagnóstico médico e de enfermagem, mas como eu disse a vocês, não necessariamente o diagnóstico de enfermagem precisa estar atrelado a algum diagnóstico médico. Geralmente, quando o paciente tem um diagnóstico médico, a gente consegue enxergar algumas respostas de saúde desse paciente, né, alguns comportamentos que estão atrelados a esse diagnóstico médico, mas não necessariamente, certo? Não necessariamente a gente só vai traçar diagnósticos de enfermagem quando estão associados a um diagnóstico médico. Não, isso não acontece. Então, por exemplo, né, eu trouxe aqui um diagnóstico de pneumonia e aí diagnósticos de enfermagem que muitas vezes a gente pode encontrar em pessoas com pneumonia, padrão respiratório ineficaz, a desobstrução ineficaz das vias aéreas, né? Uma paciente que tem um IAM, infarto agudo do miocárdio, a gente pode encontrar, não necessariamente, certo, gente? Assim, não é algo, sempre que tiver o IAM vai ter tal problema de enfermagem, não. Mas é o que geralmente a gente encontra, né? O paciente pode ter uma intolerância à atividade, uma dor aguda, principalmente aquele quando, né, quando o paciente está infartando em si. No problema, um CID médico chamado amputação, o paciente pode apresentar um distúrbio da imagem corporal, vai ter uma integridade da pele prejudicada assim que faz a amputação, né? E a dor aguda, né? Principalmente ali naquele momento. Então, são diagnósticos, né, distintos, mas que podem ter alguma correlação, né, ali em determinado momento da vida do paciente, mas eu destaco, né, sempre que não necessariamente o paciente, para ele ter um diagnóstico de enfermagem, ele vai ter que ter um diagnóstico médico associado, certo? Em relação né, focando especificamente na taxonomia da ANANDA internacional, né, que vai ser hoje, né, o foco da aula no intuito, né, de aprender a utilizar essa taxonomia, mas eu gostaria antes de dizer que dentro do processo de enfermagem, né, das 5 etapas, na segunda etapa, que é a etapa de diagnóstico, a gente costuma utilizar alguma taxonomia de enfermagem, né? Não necessariamente precisa ser a ANANDA, né? A gente vai detalhar nela porque é aqui o nosso grupo de pesquisa, ela trabalha, né? Vem trabalhando sobre essa perspectiva. Inclusive, alguns sistemas de softwares vêm utilizando, né, nos hospitais a ANANDA, né? Como exemplo lá no Valfredo, que eles usavam o Salox, mas eu fiquei sabendo até que vai mudar, mas que era a ANANDA que estava lá, né, registrada para facilitar esse processo todo. E a ANANDA realmente é algo que é muito utilizado, né, internacionalmente.
Mas, assim, não necessariamente precisa ser utilizada, mas, claro, né, que a gente tem que focar em alguma delas, porque não teria como a gente, né, trabalhar com todas. A taxonomia em si, ela serve para justamente padronizar a linguagem de enfermagem, né, universalizar essa linguagem para que todas as pessoas, né, em qualquer ambiente, seja em qualquer nível de atenção, em qualquer município, em qualquer estado, em qualquer país, em qualquer continente, as pessoas tenham a mesma linguagem, né? Então, que seja compreensível, apesar de mudar, né, o idioma, mas que a linguagem em si, ela seja a mesma, né? Padronizar a linguagem do que a gente trabalha enquanto sendo problema de enfermagem, ajuda nessa comunicação, né, mais efetiva, né, que faz parte ali da segurança do paciente. Então, a taxonomia da ANANDA, ela se destaca por ser hoje a mais utilizada em todo o mundo e proporciona respostas humanas evidenciadas cientificamente e definições que permitem a sua padronização. Então, a ANANDA, ela é uma taxonomia que ela é revisada, né, seu livro, né, não sei se vocês já tiveram acesso, mas o livro da Nanda, não sei se já observaram que ela sempre está variando em relação aos anos, né? Então, de 3 em 3 anos, ela sofre uma modificação, algumas mudanças, né? Porque pesquisadores, eles de enfermagem, né, estão fazendo estudos para melhorar os níveis de evidência dos problemas de enfermagem que estão lá. Ou seja, a cada momento existe uma remodelação de alguns diagnósticos, alguns entram, né, alguns diagnósticos que não existiam na taxonomia, são estudados e são verificados na nossa prática como importantes, né? Então, são incluídos na taxonomia, outros são eliminados por falta de evidência, outros são revisados, né? Não são nem excluídos nem incluídos, mas são melhorados ali em relação aos seus componentes, justamente com a proposta de fornecer uma nomenclatura, né? Uma taxonomia baseada em evidência científica, né? Porque essa criação, né, da taxonomia não é a parte da cabeça do enfermeiro, achei legal aqui colocar esse termo, vou colocar. Não, tudo é meio da prática, né? Existe ali um círculo, né, que é ensino, pesquisa, teoria, prática, né? Então a gente está sempre ali com aquele respaldo, né? A pesquisa fundamenta a nossa prática, a prática fundamenta a nossa pesquisa, o nosso ensino. Então é tudo realmente criado no sentido de fornecer realmente uma prática, né, baseada ali em evidências. E aí, atualmente, né, não foi lançada, acho que o livro em inglês, eu nem olhei ultimamente, mas ele deve estar para ser lançado do ano 2024, né? Mas atualmente a gente ainda está trabalhando com essa NANDA 2021, 2023. Acredito que lá no meio do ano a gente já vai ter a versão nova da NANDA. Mas atualmente, né, a NANDA, ela contempla 13 domínios, que são áreas de interesse, eu vou detalhar já para vocês. Existem 47 classes que estão dentro desses domínios, né? E dentro dessas classes existem, né? Dentro dessas 47 classes, existem 267 diagnósticos atualmente. Então, a tendência geralmente é aumentar a quantidade, né? Porque mais fenômenos são identificados na nossa prática de atuação, e aí são pesquisados, são respaldados clinicamente e são inseridos na ANANDA. E aqui só mostrando os domínios e classes que existem na taxonomia 2 da ANANDA, né? Então, são 13 domínios aqui nessa parte superior, né? São os domínios, então, os domínios promoção da saúde, nutrição, eliminação e troca, atividade e repouso, percepção e cognição, autopercepção, papéis e relacionamentos, sexualidade, enfrentamento ou tolerância ao estresse, princípios de vida, segurança, proteção, conforto, crescimento e envolvimento são os 13 domínios que estão contemplados na ANANDA, né? E embaixo de cada domínio existem as classes, né? Que ao todo consistem em 47 classes, né? Mas aí essas classes vão ajudar a organizar ainda mais os diagnósticos que vão estar inseridos em cada classe delas, né? Então, até destaquei aqui algumas que a gente sempre encontra nos hospitais, que é, por exemplo, a classe de nutrição, a domínio nutrição,
com as classes ingestão, digestão, absorção, metabolismo, hidratação. Dentro de cada uma delas vai existir diagnósticos que estão relacionados a essas classes, né? Isso facilita a identificação, né, do diagnóstico a partir ali, de repente, da situação que é apresentada pelo paciente, para a gente poder encontrar na taxonomia, uma classe que um domínio que a gente sempre encontra também, né, nos hospitais, eliminação e troca. Dentro dela existem as classes função urinária, função gastrointestinal, função tegmentar e função respiratória. E a atividade repouso, né, um domínio bem importante também, que aí dentro dela existem as classes repouso, atividade e exercício, equilíbrio de energia, respostas cardiovasculares pulmonares e autocuidado. Então, percebam que esses domínios e classes, né, eles estão relacionados não só às questões fisiológicas, mas também às questões psicológicas, espirituais, psicossociais do indivíduo, né? Então, a gente tem domínios de profissão da saúde, de papéis de relacionamento, sexualidade, princípios de vida, e aí são realmente domínios que a gente observa, né, que são realmente que tentam ali identificar, ali traçar respostas humanas ali do indivíduo, tendo realmente esse olhar holístico, né, e não só relacionado àquela doença em específico, aquela situação de saúde relacionada à parte fisiológica, né. E aí, para entender um pouquinho melhor, né, de forma mais ampla, né, existem os 13 domínios. Dentro desses domínios, existem 47 classes, e nessas classes, de forma, né, dividida lá nas 47, existem, no total, 267 diagnósticos. E, detalhando melhor como é que a gente vai fazer a leitura desses diagnósticos, cada diagnóstico ele vai ter uma definição sobre o que ele significa, né, o que aquele título diagnóstico significa. Se forem diagnósticos reais, né, que a gente chama de focados no problema, são problemas, na verdade, que o paciente está apresentando naquele momento, né, a gente identificar o paciente está com náusea, o paciente está com diarreia, o paciente está com volume de líquidos excessivo. Então, são problemas que a gente identifica que o paciente naquele momento está apresentando. Então, quando são diagnósticos dessa forma, a gente vai encontrar características definidoras, que é o mesmo que dizer sinais e sintomas. Então, para que a gente diga que o paciente tem náusea, a gente vai ter que identificar sinais e sintomas, né? Para poder dizer que ele realmente tem náusea. Não tem como a gente dizer que tem náusea sem identificar sinais e sintomas, né? E também contempla, nesse tipo de diagnóstico, os fatores relacionados, né? Existem diagnósticos de risco, né? Que aí o paciente vai apresentar apenas fatores de risco, né? E aí eu vou me detalhar já mais sobre outros componentes, né? Que são as condições associadas e populações em risco, tá? Então, como eu falei a vocês, existem tipos diferenciados de diagnóstico que a gente vai encontrar nessa taxonomia da ANANDA. Então, existe o diagnóstico com foco no problema, o diagnóstico de risco, o diagnóstico de promoção da saúde e o diagnóstico de síndrome. Eu vou detalhar mais à frente o que seria cada um deles, certo? Então, o diagnóstico de enfermagem com foco no problema, né, que é aquele diagnóstico, eu vou ler a definição do que a Nanda diz. É uma resposta humana indesejável a uma condição de saúde ou processo de vida que o indivíduo, família ou comunidade pode apresentar. Então, representa, né, o diagnóstico com foco no problema, aquele problema que, de fato, o indivíduo é uma resposta humana, né, que realmente já está ali presente no indivíduo, né, ele já está ali com aquela condição de saúde ou processo presente, né, então aí eu trago aqui um problema, né, um diagnóstico com foco no problema para exemplificar, né, como, por exemplo, a lesão por pressão no adulto, né, que é uma problemática que é muitas vezes bem encontrada, né, no nosso dia a dia nos hospitais. E eu confesso que na atenção básica também, né, a gente tem muitos pacientes acamados que a gente acaba encontrando ali esse problema, né, de enfermagem, que é a lesão por pressão. E aí eu trouxe aqui exemplificando o que na ANANDA vai aparecer, né, obviamente que eu não consegui, né, eu poderia ter tirado até o print, né, do livro, mas eu trouxe mais como forma de exemplo, né? Porque existem muitos sinais e sintomas para esse problema, fatores relacionados, mas eu vou escolher ali na ANANDA, né, aquilo que representa a situação do meu paciente, né? Então,
vai vir a definição, que ela vai ajudar vocês a definirem realmente se aquele indivíduo tem aquele problema, né? Então, a definição de lesão por pressão no adulto é lesão localizada na pele ou tecido subjacente em um adulto, como resultado de uma pressão ou pressão combinada a cisalhamento. E aí eu vou olhar para as características definidoras, que são os sinais e sintomas, que vai evidenciar se realmente aquele paciente tem o meio, né, o que eu estou analisando, tem ou não tem aquele problema. Então, eu trouxe aqui como exemplo de sinais e sintoma a perda total da espessura do tecido, né? Então, essa característica, ela é uma característica bem marcante de alguém que tem uma lesão por pressão, né? Que de fato existe uma lesão. Agora, se vai ser uma lesão por pressão, né, daquele indivíduo, aí eu tenho que ver realmente os fatores relacionados, né? Porque existem lesões originadas de várias outras questões, né? Pode ser uma lesão diabética, uma úlcera venosa, por exemplo, né? Mas aí no meu paciente, né, ele tem fatores que estão relacionados à ocorrência dessa lesão por pressão, né, que seja originada por pressão, e aí eu vou lá para os meus fatores relacionados da minha lista da Ananda, certo? Que não são só esses que eu estou expondo aqui, existem outros. E aí eu vou avaliar. Tem atrito em superfície, esse indivíduo, tem forças de cisalhamento, tem pressão sobre saliência óssea, tem uma umidade excessiva, né? O paciente, por exemplo, pode ser que ele use fralda, e aí, né, faz as eliminações vesicais intestinais ali naquela fralda. Tem uma mobilidade física diminuída, por exemplo. Então, tudo isso são fatores relacionados que vão originar a ocorrência da lesão, né, por pressão nesse indivíduo, certo? E aí eu preciso pontuar, é bem importante pontuar esses fatores, né, quais são esses fatores, porque muitas vezes a gente vai conseguir debelar esses fatores, e aí uma vez intervindo, né, e minimizando ou sanando esses fatores, o paciente ele vai ter uma recuperação dessa lesão por pressão e vai evitar que outras novas apareçam, né, se a gente consegue eliminar esses fatores. Então, assim, os sinais e sintomas são importantes para identificar a existência do problema. Mas os fatores relacionados são ainda mais importantes porque eles vão evitar que novos problemas apareçam, se a gente consegue minimizar ou sanar, e também vão tentar, se a gente consegue intervir sobre eles, a gente consegue debelar a situação que é apresentada pelo paciente, certo? Então, identificar os fatores relacionados dentro de um diagnóstico, né, com foco no problema, ou seja, um diagnóstico que está ali presente naquele paciente no momento, vai ser importantíssimo para a gente tentar elucidar aquele problema, né, que é esse o nosso objetivo, que o paciente não tenha problemas de enfermagem, certo? E aí existem dois outros componentes que eles são novos, mas são novos assim entre aspas, porque já faz, né, desde que lançou a Ananda 2021, 2023 que a gente comenta sobre eles. Então, existem outros dois termos que vocês vão observar, né, nesses diagnósticos, que seriam a população em risco e condições associadas. Esses dois termos, eles nada mais são que fatores relacionados também, certo? Só que o pessoal, os pesquisadores, né, da Ananda perceberam que eles são fatores relacionados que não tem como o enfermeiro intervir de forma direta, né? Então, por exemplo, aqui, indivíduos em UTI são indivíduos sérios candidatos a desenvolver uma lesão por pressão, porque geralmente estão entubados, estão inconscientes, estão imóveis. E aí eles têm muitos fatores, né, que favorecem. Só que o fato dele estar internado na UTI é uma coisa que o enfermeiro não pode interferir diretamente. Às vezes é uma condição de saúde que ele tem que vai realmente impedir que ele saia da UTI, ele precisa ficar. Então, acaba que é importante que a gente escreva que ele existe, mas que a gente sabiamente tenha a noção de que, apesar de existir aquele fator, a gente não consegue intervir. Da mesma forma, são as condições associadas. São problemas, a lei de saúde que aquele paciente apresenta, são condições realmente clínicas que ele apresenta que são existentes, mas que nem sempre a gente consegue mudar, né? Como, por exemplo, a diabetes, né? A gente consegue melhorar, principalmente o índice glicêmico, né? Tenta controlar e tudo mais, né? Mas a depender da situação do paciente, a gente não vai conseguir fazer isso. E geralmente tem uma associação ali com um profissional médico, por exemplo, né? Então, as condições associadas da mesma forma,
vão ser fatores relacionados que existem, né, que contribuem para o aparecimento do problema, que é a lesão pressão, mas que a gente, não, enquanto enfermeiro, não consegue intervir diretamente. A gente vai precisar de uma equipe para poder tentar, e nem sempre, às vezes é uma situação que você não tem como mudar, nem com a equipe toda, né? Então, assim, são fatores que vão existir e que a gente não vai conseguir intervir, mas que é importante saber que eles existem, né, ali, certo? E aí, passando para o outro tipo, muito presente, né, também são os diagnósticos de risco, né? Como o nome ele já é até autoexplicativo, né? Mas eu vou ler a definição. Então, quando a gente encontra um diagnóstico de risco num paciente, isso quer dizer que existe uma vulnerabilidade, né, do indivíduo, família ou comunidade para o desenvolvimento de uma resposta humana indesejável. Então, na verdade, quando a gente encontra diagnósticos de risco naquele paciente, pode ser que ele ele tenha fatores de risco para desenvolver uma determinada condição, mas naquele momento ele ainda não desenvolveu. Ele tem realmente uma vulnerabilidade, uma maior chance, uma suscetibilidade a vir a desenvolver. E a depender das nossas ações, possa ser que esse paciente desenvolva ou não, né? Aí eu gosto de dar o exemplo, né? Por exemplo, do risco de trombose. O risco de trombose é um diagnóstico de enfermagem e que ele é um diagnóstico de suscetibilidade, né? Então, a definição do que seria o risco de trombose. Então, é a suscetibilidade à obstrução do vaso sanguíneo por um trombo que pode romper e se alojar em outro vaso. Fatores de risco, né? Fatores que aumentam a chance de um paciente vir a ter trombose. O paciente já tem trombose, aí tem que avaliar, né? Se ele já tem ou não. Se ele já tiver, a gente não vai definir como sendo um risco de trombose, né? Ele vai ser uma pessoa que tem trombose, que é um CID médico. Mas o risco de trombose, a prevenção da trombose é um problema da alçada da enfermagem. E aí existe uma série de fatores de risco na listagem lá da NANDA que você vai escolher conforme o que é apresentado pelo seu paciente. Mas, por exemplo, né, aqui eu escolhi, por exemplo, manejo ineficaz de medidas preventivas. Então, medidas preventivas, de repente, talvez não estejam sendo utilizadas para aquele paciente. É um paciente que tem uma mobilidade física prejudicada, então o que a gente pode fazer para tentar diminuir isso? É um paciente obeso, é um paciente tabagista, né? Condições associadas, que é aquela coisa, né? Que é aquilo que existe como fator de risco, mas que eu, enquanto enfermeiro, não consigo agir, eu não consigo agir sozinha para debelar aquilo. Então, por exemplo, a aterosclerose, a diabetes, as dislipidemias, doença crítica, distúrbios de coagulação, procedimentos cirúrgicos, intravasculares, trauma. Então, tudo isso são fatores de risco que estão associados ao aumento do risco para a trombose, mas que eu, enquanto enfermeiro, não consigo intervir. E aí tem populações sempre, tanto populações em risco como condições associadas podem estar presentes tanto no diagnóstico de risco como com foco no problema. Mas não necessariamente eles precisam estar presentes. Às vezes, o que tem lá na NANDA, você não consegue encontrar uma associação com o seu paciente. Então, não é obrigatório, né? O que é obrigatório, na verdade, aqui é você encontrar fatores de risco para aquele diagnóstico de risco. Porque também, se você não encontra fatores de risco, é porque o paciente, de repente, não tem risco, né? Então, tem que ser revisto. Uma questão, uma dúvida que às vezes me perguntam é: o paciente pode ter diagnóstico com foco no problema e diagnóstico de risco ao mesmo tempo? Pode. Não pode ser do mesmo problema, né? Por exemplo, o paciente tem dois diagnósticos, né? Que é a integridade da pele prejudicada e risco da integridade da pele prejudicada. Então, assim, dá para ter os dois? Não, né? Ou o paciente tem integridade da pele prejudicada, ou não tem, ou tem só o risco, né? Não desenvolveu nenhuma lesão e tem o risco de ter. Ou não tem nenhum, né? E não tem como ter os dois associados. Mas ele pode, por exemplo, ter um risco de trombose e ter uma integridade da pele prejudicada, né? Que são diagnósticos de risco e de foco no problema, mas relacionados a outras questões, né? No exemplo que eu dei anteriormente, né? Integridade da pele prejudicada e risco da integridade da pele prejudicada é como se uma coisa eliminasse a outra, né? Então tem que pensar bem, não dá para ter essas informações conjuntas. E aí tem os diagnósticos de promoção da saúde, né? Também, que a gente, quando a gente vai ver a lista dos 267 diagnósticos da ANANDA, a gente não encontra muitos desses, né? Porque são diagnósticos, na verdade, que se referem a um julgamento que você faz, né? E você observa que o paciente tem uma motivação, um desejo de aumentar o bem-estar, alcançar o potencial humano de saúde.
Esse diagnóstico de promoção, né, a gente não encontra só na atenção básica, a gente pode encontrar em qualquer nível de atenção, mas com certeza ele vai estar bem mais presente, bem mais prevalente no nível de atenção básica, né? Como eu disse a vocês, lá nem sempre o paciente nos procura para uma consulta de enfermagem porque tem um problema de saúde, uma resposta indesejável. Às vezes ele realmente quer melhorar a saúde dele, né? O que já existe de saúde, ele quer melhorar. Então é bem mais factível da gente encontrar esse tipo de diagnóstico na atenção básica, mas também a gente consegue encontrar no nível hospitalar, por exemplo, certo? Aí eu trouxe aqui um exemplo, que é a disposição para nutrição melhorada, né? Então, é um paciente que talvez em algum momento, né, tinha uma alimentação não muito saudável, né? Por exemplo, paciente com diabetes, né? Talvez tivesse uma alimentação rica em açúcar, em gorduras, né? E aí, com o tempo, a gente consegue observar que ele tem essa disposição para melhorar essa nutrição, né? Que é definido como um padrão de ingestão de nutrientes que pode ser melhorado. E a gente observa que o paciente, durante a entrevista, né, ele expressa um desejo de melhorar a nutrição. Né? Então, nesse diagnóstico de promoção, a gente não tem fatores relacionados, a gente só tem sinais e sintomas. Então, são sinais que demonstram que a pessoa tem a disposição de melhorar a sua saúde para alguma área. Né? O exemplo aqui foi em relação à nutrição. E, por fim, em relação aos tipos de diagnóstico, a gente também tem os diagnósticos de síndrome, que eles também não são muito comuns na listagem dos 267 diagnósticos da ANANDA. Esse diagnóstico de síndrome ele é relativo a um determinado agrupamento de diagnósticos de enfermagem que ocorrem simultaneamente e são melhor tratados em conjunto e por meio de intervenções similares. Então, de síndrome, né, o nome já diz, é a união ali de vários problemas de enfermagem juntos. E que para você melhorar, né, o indivíduo nesse quesito, você precisa melhorar uma série de diagnósticos de enfermagem de forma conjunta. Né? Ele também não é tão prevalente, mas de vez em quando a gente encontra. Né? Eu vou dar aqui o exemplo para vocês entenderem melhor. Então, existe, por exemplo, o diagnóstico síndrome da dor crônica, né? Que seria uma dor recorrente ou persistente, no mínimo 3 meses, e que afeta significativamente o funcionamento diário ou bem-estar. Então, ele apresenta características, né, sinais, sintomas e fatores relacionados, e também pode ter condições associadas ou populações em risco. Eu não coloquei aqui, eu acho. Não coloquei. Mas pode ter também, né? Só relembrando que condições associadas e populações em risco são fatores de risco ou fatores relacionados, certo? E aí, por exemplo, vejam que os sinais e sintomas desse diagnóstico de síndrome são outros diagnósticos de enfermagem, como, por exemplo, insônia, ansiedade, medo, mobilidade física prejudicada. Tudo isso que né, pode ser encontrado ali naquele paciente com síndrome da dor crônica. Esses sinais e sintomas são também diagnósticos de enfermagem, que a gente, para melhorar essa síndrome, vai ter que melhorar ou elucidar ali essas questões relacionadas a esses diagnósticos, né, de ansiedade e medo, para poder ter uma melhoria nessa parte. E aí, fator relacionado, eu coloquei aqui conhecimento inadequado sobre um comportamento de controle da dor, comportamento inadequado sobre comportamento da controle da dor, né? Que aí existem outros já na ANANDA, mas que eu estipulei esse. Então, esse aqui, ele pode ser encontrado em qualquer nível de atenção, né? Mas, assim, na quantidade mesmo, assim, de diagnóstico que a gente encontra na ANANDA, esse aqui é bem menos prevalente. Geralmente, a gente deixa, não associa, né? Vários diagnósticos juntos, certo? E aqui, gente, eu trouxe uma lista, né? Digamos assim, de problemas de enfermagem que vocês podem, porventura, encontrar na prática de vocês aí do Hospital do Giseuda, né? Então, eu procurei alguns estudos de prevalência de diagnósticos de enfermagem em hospitais de infectologia, mas no sentido, assim, de vocês terem uma noção de o que poderia ser mais prevalente, né, na realidade de vocês, mas que, obviamente, todos os 267 diagnósticos, eles podem ser encontrados, né, em qualquer local, em qualquer nível de atenção, em qualquer setor que vocês estejam, certo? Mas aí eu encontrei alguns estudos, inclusive não foram muitos, e não foram tão atuais assim como eu achava que teria. Não encontrei tantos brasileiros, né? Porque eu queria que fossem estudos que representassem a realidade brasileira, internacionais deve ter mais. Mas aí eu queria algo que representasse a realidade brasileira, para a gente ter uma ciência assim, do que a gente pode, né, na maioria das vezes, encontrar, para a gente até se aprofundar mais.
E aí esses autores, né, Brito, Santos e Silva, eles elencaram alguns diagnósticos que são prevalentes no contexto da infectologia, né, de hospitais de infectologia. E aí um deles, referente ao domínio nutrição, foi a nutrição desequilibrada, menor do que as necessidades corporais. Esse risco de função hepática prejudicada, eu não encontrei na literatura, né, mas eu sei, tem uma mestranda minha, né, que ela estudou exatamente a questão do risco de função hepática prejudicada em pacientes, em pessoas vivendo com HIV, né, e ela percebeu que existe uma grande associação, né, conforme a literatura, sobre esse risco de função hepática, principalmente em relação ao uso dos medicamentos antirretrovirais, né, desses pacientes. Então, assim, ela não fez ainda o estudo clínico com os pacientes de fato, né, ela criou uma teoria de enfermagem sobre esse diagnóstico e fez uma revisão de escopo, né, sobre ele. E a literatura existente sobre a temática, né, aponta uma série de fatores de risco que esses pacientes, pessoas vivendo com HIV, apresentam, né, para ter uma maior chance de ter a função hepática prejudicada, né? Aí eu encontrei também, em relação ao domínio da eliminação e troca, a questão da diarreia, né, que tem uma associação ali, geralmente com o uso de alguns medicamentos, né, que esses indivíduos precisam tomar. Eu não encontrei, esses em amarelo foram coisas que eu não encontrei nesses artigos, mas que eu considero, até pensando no contexto hospitalar, né, como factível de vocês encontrarem, como a questão da constipação, da retenção urinária, né? Em relação ao domínio conforto, eu encontrei mais diagnósticos em relação à dor crônica, o risco de solidão, né, que esses pacientes às vezes são marginalizados, né, discriminados, e aí podem apresentar, né, esse risco, e a questão da náusea, né, também recorrente, principalmente em relação à questão das terapias e até mesmo a doença em si, né, que podem ocasionar essa irritação gástrica, né. A dor aguda eu não encontrei, mas é um diagnóstico frequente, né, num hospital, por exemplo. Atividade e repouso, né, esse domínio eu encontrei principalmente a fadiga, né, a depender da situação do problema que esse paciente tem. Ele pode, né, pessoas vivendo com HIV, principalmente, né, com AIDS, já pessoas com tuberculose mais grave, né, avançada, que afetam muito o pulmão, por exemplo, podem apresentar fadiga. O padrão respiratório ineficaz não foi encontrado nesses artigos, mas também, principalmente aqueles que estão internados na UTI, que precisam de serem intubados, né, acabam apresentando, né, esse diagnóstico também. No domínio de segurança e proteção, eu encontrei risco da integridade da pele prejudicada, né, porque são pacientes que estão internados ali e eminentemente podem desenvolver, né, algum problema de lesão por pressão ou até mesmo né, podem ser submetidos a algum procedimento invasivo a qualquer momento. E o risco de comportamento suicida, né, é algo também assim bem alarmante, né, nos artigos que a gente encontra, principalmente quando são doenças infecciosas que não têm cura, né, como é o caso de pessoas vivendo com HIV. Mas eu sugeri aqui alguns outros, né, que eu também não encontrei. Tem o risco de infecção, que é algo bem polêmico, né, assim, de se traçar, porque se é um paciente que já está com a infecção, né, se ele se internou por aquela infecção, então como é que eu vou traçar um risco de infecção, né? Não teria muito como. Mas eu fico pensando, de repente, no paciente, pessoas vivendo com HIV, né, que tem ou que já estão com AIDS, né? Tem um risco ali de doenças oportunistas, enfim. Eu não sei, tem que pensar melhor. Ele é um diagnóstico um pouco para se pensar, né, no contexto de vocês, se realmente ele existe ou não, sendo que é um paciente que já foi internado ali com alguma infecção, né? Integridade tissular prejudicada, integridade da pele prejudicada, né? Principalmente por serem pacientes que estão hospitalizados, eu acredito que a maior parte vai ter, né, essa integridade da pele, até o fato de ser puncionado, isso significa que essa pessoa está com a integridade da pele prejudicada, por exemplo, né? Aí a lesão por pressão no adulto, o risco de lesão por pressão, o risco de quedas, a hipertermia, são problemas que eu não encontrei nos artigos, mas que eu vislumbro que são potenciais problemas a serem encontrados nessa população em específico, né?
Aí, assim, esses aqui são diagnósticos principalmente relacionados à parte fisiológica, né, orgânica, que na capacitação anterior, como o perfil do hospital, né, era bem relacionado a essa parte mais fisiológica, né, que era o hospital de urgência e emergência, então acabou que esses aqui também foram bem encontrados. Aí uma diferença, né, do perfil do hospital de vocês é principalmente esses outros diagnósticos que estão mais relacionados às questões psicossociais e espirituais, né, como, por exemplo, eu encontrei no domínio princípios de vida, a questão da religiosidade prejudicada, em relação ao enfrentamento ou tolerância ao estresse, eu encontrei enfrentamento defensivo, o risco de sentimento de impotência, a tristeza crônica, o medo, a ansiedade, né? E a questão do enfrentamento ineficaz, eu não encontrei, mas acho também bem pertinente, né, para a situação dos pacientes que estão internados nesse hospital. A questão da promoção da saúde, né? Encontrei bastante autogestão ineficaz da saúde e comportamentos ineficazes, mas também, né, são pacientes que têm comportamento de saúde propenso ao risco e tem uma proteção ineficaz, principalmente aqueles que são imunossuprimidos, né? Em relação à autopercepção, encontrei a baixa autoestima crônica e a desesperança. E em relação à percepção cognitiva, eu acrescentei esse conhecimento deficiente, porque, de fato, principalmente no início, né, da doença, dependendo se for uma doença, né, que não tem cura, ou enfim, que esse paciente ele vai precisar de um tratamento longo, principalmente se for um indivíduo leigo, ele não vai ter tanto conhecimento sobre o tratamento, sobre a doença, e é algo que a gente precisa intervir realmente. E aí, só para exemplificar de forma mais aprofundada, eu selecionei os principais dentro de cada... Na verdade, selecionei um dentro de cada domínio, que foi citado pela literatura, para a gente só conhecer, né, ter assim, uma maior aproximação com o diagnóstico em si, né? Porque assim, eu sei que alguns nunca tiveram contato com a Ananda, e aí, quanto mais contato vocês têm, né, mais realmente de leituras sobre o assunto, folhear, realmente ver o que existe em cada um, é mais fácil da gente aprender, né, que sinais e sintomas são, que fatores relacionados, né, assim, infelizmente ainda na graduação a gente ainda tem um ensino, né, que a gente estuda as doenças médicas, né, sabe todos os sinais e sintomas dela, os fatores relacionados, o que ocasiona, qual é o tratamento, mas infelizmente a gente ainda não tem esse tipo de ensino de se detalhar, debruçar nos diagnósticos que são próprios nossos, né, eu acredito que um dia isso ainda vai ser concretizado, né? Vai existir uma disciplina específica ou vai ser central nas disciplinas dos períodos, conhecer sobre esses problemas de enfermagem específico para a gente realmente se debruçar, né? Como é que a gente vai traçar um problema de enfermagem se a gente não conhece sobre ele, não sabe minimamente quais são os sinais e sintomas. Mas aí eu fico sempre refletindo, por exemplo, a diabetes, né? Que é uma doença que eu trabalho bastante na disciplina que eu faço parte. A gente sabe de qual é salteado, quais são os sinais e sintomas, como é que ela é originada, quais são os fatores de risco, qual é o tratamento, o que tem que ser feito, quais são as repercussões. Mas nos problemas que são ali diretos de enfermagem, a gente não tem, né, esse conhecimento muitas vezes. Então, eu trouxe aqui mais no sentido de aproximar ainda mais, né, nosso conhecimento sobre o que é próprio mesmo, né, da nossa linguagem profissional. E aí eu trouxe no domínio de promoção da saúde a autogestão ineficaz da saúde, né, que é definida como o manejo insatisfatório de sintomas, regime de tratamento, consequências físicas, psicossociais, espirituais e mudanças no estilo de vida inerentes a viver com a condição crônica. Então, para que um indivíduo tenha, né, que eu possa realmente identificar, essa pessoa tem autogestão ineficaz da saúde, eu vou ter que encontrar alguns sinais e sintomas para eu poder dizer, realmente, essa pessoa tem esse problema e eu vou precisar intervir sobre ele. E aí, como eu disse a vocês, em cada folhinha da Ananda, né, vai ter um diagnóstico, dentro dele vai ter a definição. Se for um diagnóstico focado no problema, vai ter os sinais e sintomas. E aí eu vou escolher, dentro daquela lista de sinais e sintomas, se o paciente, o meu, né, o que eu estou avaliando, apresenta algum deles. Então, eu escolhi aqui, por exemplo, né, pensando assim, até no contexto do paciente que está internado no hospital de infecto. Então, por exemplo, a exacerbação dos sinais e sintomas da doença, né? Aquele indivíduo que não faz o tratamento adequadamente, não aceita o tratamento e acaba realmente tendo uma exacerbação dos sinais e sintomas.
Aí é um indivíduo que geralmente falha em comparecer o compromisso com os profissionais, então ele tem uma consulta agendada, ele falta, consulta, né? Falha em incluir o regime de tratamento na vida diária, então ele sabe que tem que tomar aquele medicamento todo dia, aí ele não toma todo dia, ele esquece, né? Não faz muita questão. Então, esse paciente é que ele está gerindo de forma ineficaz a sua saúde, e ele vai começar a apresentar repercussões disso, né? E aí, fatores que podem aumentar a chance dessa pessoa ser um indivíduo que tem essa autogestão ineficaz. Por exemplo, uma pessoa que tem um letramento em saúde inadequado, uma pessoa que não conhece, né, sobre a doença, sobre o tratamento, sobre a importância dela, sobre a repercussão de não se tratar adequadamente. Então, é um fator que a gente precisa intervir, né, enquanto enfermeiro. A questão de não aceitar a sua condição também, né, pode ser um fator principiante. A questão da percepção de estigma social, e aí, né, de forma contrária, ele acaba não seguindo aquele tratamento. A questão da percepção não realista do benefício do tratamento. Então, esse tratamento aqui me causa muitos problemas. Eu tenho diarreia, tenho náusea, tenho isso, tenho aquilo, então não acho que isso vai ser benéfico para mim, né? Então, tudo isso são fatores que podem aumentar a chance desse paciente a desenvolver essa autogestão ineficaz da saúde, né? E aí, populações em risco, condições associadas, né? Que a gente pode colocar ou não, porque pode ser que na lista não contemple o que a gente quer. Eles não são obrigatórios, né? Porque também não são de intervenção direta nossa. Mas, por exemplo, eu encontrei aqui que populações em risco são indivíduos com baixo nível educacional ou pessoas desfavorecidas economicamente, que é o perfil, né? Assim, mais ou menos da nossa clientela que a gente atende, né? No Sistema único. Não necessariamente, mas a maior parte é. E pessoas vivendo com reações adversas dos medicamentos, por exemplo, são pessoas que de repente, né, vão estar ali apresentando. Algumas reações a gente consegue debelar, né, com outros medicamentos e outras não. E aí são pessoas com grande risco para, né, desenvolver essa questão da autogestão ineficaz. Aí, dentro do domínio nutrição, né, eu coloquei aqui a nutrição desequilibrada menor do que as necessidades corporais, né, que se refere à ingestão de nutrientes insuficiente para satisfazer as necessidades metabólicas. Então, por exemplo, é uma pessoa, né, que tem essa ingestão de nutrientes insuficientes, ela pode apresentar como sinais e sintomas a hipoglicemia, né, já que ela não se alimenta direito. Geralmente vai ser uma pessoa que ingere a quantidade de alimentos menor do que é recomendado para ela, né? Todos nós, independentemente de doença ou não, a gente tem um gasto energético que requer uma quantidade de ingestão, né, X de alimentos. E aí, se ela tem uma ingestão menor, ela vai ter uma ingestão de nutrientes insuficiente para atender as necessidades dela, né? A perda excessiva de cabelo também é um sinal, né, de que a pessoa está ingerindo, está com uma deficiência de nutrientes, né? E aí, com fatores relacionados, pode ser que essa pessoa tenha uma aversão a alimentos, porque, sei lá, de repente está tomando um medicamento que causa muita náusea, e aí, quando a gente tem náusea, tem alimentos que a gente não consegue nem chegar perto, né? Então, pode ser relacionado a isso, pode ser realmente interesse em alimento inadequado. A pessoa, às vezes, está depressiva, está triste, não tem vontade de comer, está ansiosa, né? Então, pode né, ser um fator relacionado a essa nutrição desequilibrada. Populações que estão em risco, pessoas em estado de saúde física comprometido, pessoas que estão na UTI, e eles colocam como condições associadas à própria imunossupressão, né? Que é o caso aí de muitos dos pacientes que vocês atendem. A eliminação em troca, né? Eu trouxe aqui como exemplo a diarreia, né? Que é uma eliminação de 3 ou mais fezes soltas ou líquidas por dia. Eu tenho certeza que vocês atendem muitos pacientes que têm essa problemática. Então, como é que eu faço para identificar de fato que essa pessoa tem diarreia? Então, tem uma lista de sinais e sintomas. Eu trouxe aqui, por exemplo, a dor abdominal, né? Geralmente, quando tem diarreia, tem uma certa dor abdominal. A pessoa, a depender de quanto tempo a pessoa está com diarreia, pode ter uma desidratação. Geralmente é uma pessoa que tem uma urgência intestinal, né? Ela não consegue muitas vezes nem segurar. Então, são sinais e sintomas que indicam que a pessoa está com diarreia. E fatores relacionados, a diarreia ela tem uma ligação muito alta com essa questão psicológica, né? Pode ser por ansiedade, níveis de estresse aumentado, são os fatores que a gente pode intervir, certo, gente? Porque aí, assim, quando eu penso em diarreia, eu penso muito em relação ao regime de tratamento, a questão de uma própria uma infecção intestinal que a pessoa tem.
né, por exemplo, mas isso, lembrando, são problemas que existem, que são fatores relacionados àquela situação, mas que eu não tenho know-how para intervir sozinho, né, que aí eu trouxe aqui a imunossupressão, infecções e regime de tratamento, por exemplo, certo? Como exemplo da atividade repouso, eu trouxe fadiga, que é uma sensação opressiva e prolongada de exaustão e capacidade diminuída de realizar trabalho físico e mental no nível habitual, que é uma situação que pode aparecer, né, em alguns pacientes que vocês atendem, como sinais e sintomas, né, eu trouxe apatia, cansaço, letargia, necessidade de descanso aumentada, por exemplo, né, obviamente que aqui a gente vai ter que conhecer o paciente para poder elencar que sinais e sintomas ele apresenta relacionado à fadiga, e como fatores relacionados, a gente tem a desnutrição, o ciclo sono-vigília alterado, e condições associadas, né, doença crônica, anemia, podem favorecer a ocorrência da fadiga. Em relação à percepção e cognição, eu trouxe um diagnóstico importantíssimo, né, conhecimento deficiente, que eu acho que esse diagnóstico é transversal totalmente a todos os níveis de atenção, porque é uma coisa que a gente a todo momento tem que estar trabalhando com o paciente, né, porque só quando esse paciente reconhece a situação de saúde dele, se sente empoderado, né, a partir desse conhecimento sobre aquele assunto para poder realmente se tratar, né, se autocuidar, digamos assim. Então, o conhecimento deficiente é a ausência de informações cognitivas ou de aquisição de informações relativas a um tópico específico. E aí, como sinais e sintomas, eu trouxe esse aqui apenas, mas existem outros. Mas eu achei esse bem, assim, esclarecedor se a pessoa tem ou não. Afirmações imprecisas sobre um assunto. Então, a gente pergunta algo sobre aquela temática, né, aquele problema que ele está apresentando, e ele responde de forma imprecisa ou incorreta, né? Então, é um diagnóstico, assim, bem prevalente, né, nos pacientes, principalmente naqueles que estão no início de algum tratamento. Fatores relacionados, que estão relacionados a esse conhecimento deficiente, informações incorretas e acesso inadequado a recursos, né? E populações em risco, indivíduos com baixo nível educacional desfavorecidos economicamente. Então, tudo isso favorece para que o indivíduo ele tenha esse conhecimento deficiente, né? E aí, assim, o público que a gente atende geralmente são pessoas, né, desfavorecidas economicamente ou com baixo nível educacional, não todas, obviamente, mas a maior parte, assim, dos que eu atendo, eles apresentam, estão enquadrados nessa população em risco, né? Então, tem grande chance de apresentar esse conhecimento deficiente. E aí, para ter efetividade, né, no autocuidado, né, na autonomia de cuidar de si, ele precisa minimamente melhorar esse conhecimento. O domínio de autopercepção, né, eu trouxe esse diagnóstico de desesperança, que ele significa um sentimento de que o indivíduo não vivenciará emoções positivas ou melhora na condição atual. Então, são principalmente aqueles pacientes que não apresentam ali, né? Eles sabem que não existe a cura para determinada doença, mas que, né, vai precisar ali tomar medidas, né, a vida inteira sobre aquilo, apesar de que muitos, né, vivem muito bem sobre suas condições, mas que não estão ali no estágio final da vida, mas que muitas vezes eles são impedidos, né, de realizar determinadas coisas que almejavam, e aí pode ser que se instale esse sentimento de desesperança, né, que a gente consegue detectar com sinais e sintomas relacionados à expressa desânimo, expressa expectativas negativas sobre o futuro, superestima a probabilidade de acontecimentos indesejáveis, e os fatores que se relacionam, né, à ocorrência da desesperança, o medo, o isolamento social, sintomas de doença grave, não controlada, né, principalmente, que eles veem que não tem muita prospecção, né, de melhoria, ou a deterioração da condição fisiológica. Então, assim, é um diagnóstico muito dessa parte psicossocial, que, obviamente, que o enfermeiro ele consegue intervir, mas muitas vezes o psicólogo, o psiquiatra, ele vai precisar ter uma ação conjunta ali para melhorar esse quadro, né? E tudo isso vai favorecer situações desfavoráveis, né, para esse paciente, em situações ali que ele, muitas vezes, sozinho não consegue enxergar aquilo, né? E aí vamos para frente. Enfrentamento e tolerância ao estresse, né? Pertencente ali ao domínio 9. O medo,
né, foi um dos diagnósticos que eu encontrei, né, que pode ser definido como uma resposta emocional básica e intensa, provocada pela identificação de ameaça. Só um minutinho, gente. Pronto, retomando aqui, gente. Então, um diagnóstico bem importante é o medo, né? Que é aquela resposta emocional básica e intensa provocada pela identificação de ameaça iminente, envolvendo uma reação de alarme imediato. Então, é aquele indivíduo, né, principalmente, que tá realmente, né, por alguma questão ali pessoal ou até de insuficiência de conhecimento, vai apresentar aquele medo em relação a alguma situação, e aí a gente, né, consegue encontrar alguns sinais e sintomas que são muito característicos do medo, né, a diaforese, que é aquele suor intenso, a dispneia, a frequência cardíaca aumentada e respiratória e pressão arterial aumentadas, a náusea, pupilas dilatadas, xerostomia, então tudo isso são sinais que o indivíduo realmente está apresentando medo. Como fator relacionado, eu coloquei aqui a situação não familiar, né, que pode ser uma situação que ele é desconhecida, e tudo que é desconhecido nosso, a gente realmente acaba tendo bastante medo, né? E aí é um diagnóstico de enfermagem, né, que a gente pode vir a encontrar nesse público, principalmente quando ele se depara com um diagnóstico novo ou com uma situação nova diante daquele tratamento dele, né? É natural, né, do ser humano, obviamente que cada um vai reagir de uma forma diferenciada, né, as situações que nos são apresentadas, mas que é algo que a gente, né, enquanto enfermeiro, pode tentar intervir. No domínio 10, nos princípios de vida, eu coloquei aqui religiosidade prejudicada, certo? Eu encontrei em alguns estudos, mas não necessariamente é algo que vai ter interrelação direta com esse público, né? Mas a Ananda coloca que é a capacidade prejudicada de confiar em crenças e ou participar de rituais de alguma fé religiosa, né? Então, são pessoas que questionam muitas crenças religiosas, que têm dificuldade para aderir às crenças, e geralmente essa religiosidade prejudicada está relacionada ao medo da morte, ao sofrimento espiritual, e populações de risco são indivíduos que estão hospitalizados, vivenciando alguma crise pessoal ou com estado de saúde prejudicado, né? Eles muitas vezes interrogam muito essas questões da fé, né? Se perguntam muito sobre essas questões de crença, da religião, né? Se Deus existe e tudo mais, né? Obviamente que por si só, né? A gente interfere, a gente orienta, né? Faz orientações, obviamente que cada enfermeira aqui vai ter uma crença diferenciada, mas eu acho que isso até suplanta qualquer tipo de crença em específico, né? Acho que a gente é algo assim, meio que sem levar nossas crenças e preconceitos sobre qualquer tipo de religião, mas os estudos eles mostram, né, que quanto mais né, espiritualidade o indivíduo tem, mais fé em algo maior, isso ajuda muitas vezes a confortar, né, a mente deles, o coração. Então é algo que a gente pode de certa forma intervir também, né, mas com a ajuda também de outras fontes para ajudar nesse problema aqui. Domínio 11, segurança e proteção, coloquei risco de comportamento suicida, que é a suscetibilidade a atos autolesivos associados à intenção de morrer, né? É um risco, né? Não é o comportamento em si, mas que a gente já consegue detectar ali alguns fatores que são de risco que vão nos ajudar a tentar prevenir a ocorrência desse problema, né? Como comportamento de autolesão, dificuldade para pedir ajuda, apatia, relata culpa excessiva, relata desesperança. Então, esses fatores são indícios que essa pessoa tem uma maior suscetibilidade a ter, né, esse comportamento suicida.
né? Geralmente são pessoas que estão enfrentando discriminação, tem alguma doença física importante, e aí, enquanto enfermagem, a gente consegue tentar, né, debelar ou suprimir alguns desses fatores para que não venha acontecer o fato em si, né? E aí, trazendo aqui no domínio 12 o conforto relacionado à náusea, né, que é um fenômeno subjetivo de uma sensação desagradável na parte de trás da garganta e do estômago, que pode ou não resultar em vômito. Né? Eu acho que é um problema que vocês encontram muito aí também, principalmente relacionada, né, à questão do uso de alguns medicamentos, né, que proporcionam irritação gastrointestinal. Pode ser relacionado também à questão de ansiedade, alguns sabores que eles sentem mais náusea, né, quando vão se alimentar, mas geralmente as características, geralmente tem um relato da pessoa, né, tá com aquela sensação de vômito, e a salivação aumentada também é um indício, né. E aí, eu trouxe aqui, não trouxe dos 3 domínios, porque alguns não fazem muita referência, né, em relação ao público que vocês atendem, mas como eu disse a vocês, qualquer um dos 267 diagnósticos podem ser traçados para esses pacientes, né. Eu trouxe aqui alguns para vocês se familiarizarem, que podem ser recorrentes aí na prática de vocês. Aqui foram algumas referências que eu utilizei, né, para construir essa aula. Eu espero que tenha sido um momento de aprendizado, né, de revisão para aqueles que já têm esse contato maior, né, com a taxonomia, com as etapas, né, do processo de enfermagem, mas queria agradecer também pelo convite e a honra, né, que eu tenho participado desse projeto de extensão tão importante para a enfermagem do nosso território, né, do nosso estado e do Brasil, né, como um todo. Eu acho que é um movimento necessário nosso para solidificação do nosso saber, baseado em evidências, na ciência, né? Tornar a nossa enfermagem cada vez mais científica, mais vista e mais né, ali destacada, né, como uma profissão importantíssima, né, para o desenvolvimento ali do cuidado em saúde, né? Então, eu me sinto muito lisonjeada de fazer parte desse projeto junto com vocês. E até logo, né? Nos vemos em algum momento aí novamente.